Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Eu Adoro Ciência, mais uma edição do nosso segundo ETEC, hoje com resolução de exercícios de Física e depois de Matemática com a professora Ângela. Vem pra aula! Voltei aqui pra gente resolver o exercício, então acompanha na tela a leitura da questão. Algumas cidades têm implantado corredores exclusivos para ônibus a fim de diminuir o tempo das viagens urbanas. Suponha que, antes da existência dos corredores, um ônibus demorasse 2 horas e 30 minutos para percorrer todo o trajeto de sua linha, desenvolvendo uma velocidade média de 6 km por hora. Se os corredores conseguirem garantir que a velocidade média dessa viagem aumente para 20 km por hora, o tempo para que um ônibus percorra todo o trajeto dessa mesma linha será: alternativa A, 30 minutos, B, 45 minutos, C, 1 hora, D, 1 hora e 15 minutos e E, 1 hora e 30 minutos. Bom, gente, então nesse exercício nós vamos ter que trabalhar com a velocidade, já que ele informa que a velocidade média de uma viagem de um ônibus durante toda a sua linha era de 6 km por hora, antes da criação dos corredores exclusivos, e acredita-se que com o corredor essa velocidade vai aumentar para 20 km por hora. Então vamos lá. Então a velocidade 1, que vai ser antes do corredor, é de 6 km por hora. A velocidade 2, que é após o corredor, a gente vai considerar aí os 20 km por hora. Nessa época aqui, sem corredor, o ônibus levava 2 horas e 30 minutos para percorrer toda a sua linha. E a questão aqui quer saber justamente quanto tempo o ônibus vai levar para percorrer a sua linha no corredor exclusivo, sabendo que a sua velocidade vai aumentar. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que descobrir para saber quanto tempo ele vai levar depois nessa velocidade nova é justamente a distância da linha. Então eu tenho aqui a velocidade, aqui eu tenho o tempo, eu consigo achar a Lembrando que a velocidade média é o ΔS, ou seja, o deslocamento, o espaço, dividido pelo ΔT. Então vamos aqui, ó. Velocidade 1 vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. A velocidade 1 eu tenho, que é de 6. A distância eu quero achar, a gente não sabe qual é a distância que o ônibus percorre durante a sua linha. E o tempo gasto está aqui, 2 horas e 30 minutos, ou seja, 2,5 horas. Vamos facilitar. Então, meu ΔS é igual a 6 vezes 2,5. E aí eu chego ao resultado de 15 quilômetros. Portanto, nesse exercício a gente já descobriu que o percurso todo que o ônibus faz é de 15 quilômetros. Com esse valor, eu tenho a velocidade pós-corredor, né, usando o corredor exclusivo. Eu quero saber qual é o tempo que ele vai gastar mantendo essa velocidade. Então vamos lá. A velocidade 2 vai ser o espaço pelo tempo. A velocidade 2 eu tenho, é 20. A distância eu também tenho, é 15. E o tempo é justamente o que eu quero achar. Então eu vou multiplicar em cruz aqui, eu tenho 20 vezes o tempo é igual a 15. Vou isolar o tempo para poder descobrir. Então o tempo é igual a 15, o 20 está multiplicando desse lado, ele passa para cá na operação inversa. Então ele vem dividindo. Portanto, calculando isso aqui, a gente chega a 0,75 horas. Bom, gente, dá uma olhada na questão aí na tela de novo. Viram? Não tem nenhuma alternativa que tenha esse valor. Ele está falando em minuto ou ele está falando hora e minuto. O que a
gente precisa fazer agora para descobrir qual tempo que o ônibus vai fazer nessa velocidade? Nós vamos ter que aplicar a nossa querida e famosa regra de 3. Então vamos lá. Eu sei que 1 hora contém 60 minutos. O tempo que o ônibus vai fazer usando o corredor exclusivo, mantendo a velocidade de 20 km por hora, é de 0,75 horas. E isso são x minutos. Bom, regra de 3, eu vou fazer a multiplicação em cruz. 1 vezes x, x vai ser igual a 60 vezes 0,75. Resolvendo essa multiplicação, a gente chega no resultado de 45 minutos. Então, gente, antes do corredor exclusivo, o ônibus fazia uma velocidade média de 6 km por hora, levava 2 horas e meia para percorrer toda a sua linha. Aí a cidade resolveu implantar o corredor exclusivo para ônibus. Para quê? Para facilitar a viagem das pessoas. E aí a velocidade vai aumentar para 20, um bom aumento. E agora a gente quer saber em quanto tempo ele vai fazer isso. Nós achamos a distância, ou seja, todo o espaço que ele percorre, a distância de toda a linha do ônibus, e aí a gente descobriu que ele leva 0,75 horas. Mas não é o que o exercício pede. A gente precisou transformar esse 0,75 em minutos, porque nas alternativas não tem essa opção. Então, depois da regra de 3, a gente descobriu que esse ônibus, em 20 km por hora, vai levar apenas 45 minutos para percorrer a sua linha. E aí, no caso, a gente tem como resposta correta a alternativa B. E aí, pessoal, gostaram da resolução do exercício de física de hoje? Muito bem, então agora fica ligado que vem aí a professora Ângela com a resolução de um exercício de matemática. Presta atenção, hein? Daqui a pouco eu volto. Olá, pessoal do canal Eu Adoro Ciência, tudo bem com vocês? Vamos para a resolução da questão de matemática. Esta é uma questão que esteve na prova da ETEC de 2019 e ela diz o seguinte: a Estrela da Morte é uma arma ícone da série cinematográfica Star Wars. De formato esférico, ela é considerada similar a uma lua. Essa arma, estação espacial, podia se locomover pelo espaço na velocidade da luz, ou seja, 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Admita que a Estrela da Morte precisasse se posicionar de maneira a realizar um ataque de máxima eficiência ao planeta C. Inicialmente, a estação espacial encontrava-se no ponto A, e entre ela e o planeta C havia um grande asteroide, por isso necessitou ir para o ponto B, de modo a poder visualizar perfeitamente o planeta C, conforme a figura. Assinale a alternativa que contém o tempo que a Estrela da Morte demorou para se locomover do ponto A para o ponto B. Bom, pessoal, o que esse problema está pedindo? Ele quer saber o tempo que esta arma se deslocou do planeta A ao planeta B. Então, qual foi o tempo? Então, percebam que ele tem que se deslocar de A até B. Por quê? Porque de A até C tem um asteroide aqui no meio do caminho. Então, precisa fazer o deslocamento de A até B. Só que ele quer saber o tempo, ele não quer saber o deslocamento. E quando nós vamos calcular o tempo, o que nós podemos usar? A fórmula da velocidade média. Mesmo porque o problema traz que a velocidade média vai ser igual à velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 elevado à quinta. Então, se nós já temos a velocidade, nós temos que calcular o que? O tempo e o espaço. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula da velocidade média. Então, a velocidade média vai ser igual à variação de espaço sobre a variação de tempo. Percebam que a velocidade nós temos aqui, ok, é 3 vezes 10 elevado à quinta. Porém, o espaço, nós temos aqui o espaço? Não, nós temos aqui este espaço de A até C e esse espaço de B até C. Nós não temos esse espaço.
Então, nós vamos ter que calcular este espaço para depois encontrar o tempo. E como que nós podemos calcular este espaço, esse deslocamento de A até B? Percebam que aqui nós temos o quê? Um triângulo retângulo. Se nós temos um triângulo retângulo, para encontrar a medida desse lado aqui, nós podemos utilizar a fórmula de Pitágoras. Porque nós temos, olha, o valor desse lado e desse lado. E quem é quem aqui? Se nós temos um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui, o lado oposto a este ângulo reto é quem? A hipotenusa. Então, aqui nós temos a hipotenusa. Se eu tenho a hipotenusa aqui, esse é um cateto e esse outro também é um cateto, que é o que nós vamos descobrir. E para calcular o valor deste cateto, como eu disse, nós podemos utilizar a fórmula de Pitágoras, que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Se nós temos a hipotenusa e se nós temos um dos catetos, basta substituir para descobrir o valor do outro cateto, que é esse deslocamento aqui. Então, a hipotenusa é 1,7 vezes 10 elevado à décima. Esse cateto é 8 vezes 10 elevado à nona. Antes de nós substituirmos e calcularmos, o que nós temos que fazer aqui que é muito importante? Deixar as potências com o mesmo expoente. E é possível fazer isso? Sim! Olha, nós temos aqui que a hipotenusa é 1,7 vezes 10 elevado à décima. Opa, a décima. E este cateto aqui é 10 elevado à nona. Como que nós podemos transformar este 10 aqui, olha, este expoente 10 em 9? Eu vou subtrair um 10 daqui. Ao subtrair um 10 daqui, eu fico com 10 elevado à nona. Porém, esse 10 que eu tirei daqui, eu vou multiplicar com 1,7. Então, vai ficar 1,7 vezes 10, que vai ser igual a 17. Então, eu vou ter que 1,7 vezes 10 elevado à décima é igual a 17 vezes 10 elevado à nona. Então, eu subtraí um 10 e esse 10 que eu subtraí ali, eu multipliquei pelo 1,7 que deu 17. Substituindo os dados que nós temos aqui, então, na fórmula de Pitágoras, como que nós vamos ficar? A hipotenusa, 17 vezes 10 elevado à nona, então vai ficar 17 vezes 10 elevado à nona, tudo isso ao quadrado, igual a B, que é um dos catetos que nós temos, 8 vezes 10 elevado à nona, 8 vezes 10 elevado à nona ao quadrado, mais C ao quadrado, que é esse outro cateto que nós precisamos encontrar. Mas, para nós iniciarmos o cálculo, a primeira coisa que nós temos que fazer é resolver o cálculo dessa potência. Então, nós vamos ter 17 vezes 10 elevado à nona, tudo isso ao quadrado. E aí, como que nós vamos resolver? 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que é igual a 289, vezes 10 elevado à nona ao quadrado, aqui nós temos, olha, potência de potência. Então, nós vamos permanecer a base e multiplicar os expoentes. 9 vezes 2, 18. Igual, vamos fazer a mesma coisa aqui, olha, calculando esta potência. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Que multiplica, olha, 10 elevado à nona ao quadrado, nós vamos permanecer a base 10. Como eu tenho potência de potência, permanece a base e multiplica-se os expoentes. 9 vezes 2, 18, mais C ao quadrado. O que nós temos aqui? Nós temos uma equação, olha, nós temos uma igualdade. E para encontrar o valor do C, nós temos que isolar ele, deixar ele sozinho. Para isso, o que nós vamos fazer? Tirar este 64 daqui. Então, percebam que ele é positivo, o oposto dele é negativo. Então, nós vamos copiar o 289 vezes 10 elevado à 18ª. O 64 é positivo, aqui ele vai ficar negativo. Menos 64 vezes 10 elevado à 18ª potência, igual a C ao quadrado.
nós vamos calcular esta subtração. Percebam que a potência, olha, é igual, então nós vamos calcular apenas isso daqui, olha, 289 menos 64, que é igual a 225, que multiplica quem? Permanece a potência, 10 elevado à 18ª potência, igual a c ao quadrado. O c está sozinho? Ainda não. Eu tenho que eliminar este expoente. Para isso, qual é a operação inversa à potência? A raiz. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 225, que multiplica 10 elevado à 18ª potência. Isso vai ser igual a c. Então, quando eu faço a operação inversa, o c fica sozinho. E aí, como é uma distância, olha, raiz quadrada de 225 vai ser igual a 15. 15 que multiplica quem? Raiz quadrada de 10 elevado à 18ª, eu vou dividir aqui, olha, eu vou simplificar este expoente com o índice. 18 dividido por 2, 9. Então, ficou 10 elevado à 9ª potência. Isso vai ser igual ao c. Então, esta distância aqui é 15 vezes 10 elevado à 9ª de quilômetros. Olha, nós encontramos a distância. Então, agora basta substituir a distância aqui. 15 vezes 10 elevado à 9ª. Tudo isso sobre quem? O tempo, porque é exatamente o que nós estamos procurando, o tempo. Para encontrar o tempo, o que nós podemos aqui, olha, fazer a multiplicação cruzada. Por quê? Porque eu quero encontrar o ΔT. Embaixo aqui eu tenho o número 1, então nós vamos aplicar aqui a regra de 3, olha, 3 vezes 10 elevado à 5ª potência vezes ΔT, vai ser 3 vezes 10 elevado à 5ª ΔT, que é igual a 1 vezes 15 vezes 10 elevado à 9ª, 15 vezes 10 elevado à 9ª. Para encontrar o valor do ΔT, que é o tempo, eu isolo o ΔT, que é igual a 15 vezes 10 elevado à 9ª. O 3 aqui está multiplicando, a operação inversa é a divisão, 3 vezes 10 elevado à 5ª. O tempo vai ser igual a, resolvendo a divisão, 15 dividido por 3, 5. 5 que multiplica o quê? 10 elevado à 9ª dividido por 10 elevado à 5ª, na divisão de potências de bases iguais, permanece a base, subtrai os expoentes. 9 menos 5, 4. E aí o tempo, então, vai ser 5 vezes 10 elevado à 4ª de segundos, que é a alternativa A, conferindo aí na tela. Bom, pessoal, e esta foi a questão de matemática. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se gostou, deixa aí o seu gostei. Se inscreve aqui no canal da professora Renata se ainda não for inscrito e passa lá no meu canal se gostou da aula e se inscreva lá também. Obrigada e até a próxima aula. Tô de volta, pessoal. E aí, gostaram da resolução do exercício de matemática de hoje? Bom, com a professora Ângela fica muito fácil, né? Então aproveita, passa lá no canal dela, se inscreve ainda se não for inscrito, ativa a notificação lá para não perder mais nenhuma edição do nosso segundo ETEC. E também se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, curte esse vídeo, ative as notificações, toda segunda-feira às 18 horas, exercício de ciências para você que está se preparando para o vestibulinho. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, bons estudos e até semana que vem!